climáticas geram impactos em todas as esferas da vida humana, de modo que, mesmo ganhando mais visibilidade no cenário contemporâneo, não se tratam de um problema atual, mas sim de um fenômeno antigo, cujas consequências se acumulam ao longo dos anos. É irrefutável que o equilíbrio climático constitui interesse de todos os sistemas que compõem a sociedade, visto que é uma das condições essenciais para acesso aos direitos fundamentais, como a vida, saúde e dignidade da pessoa humana. Diante da intensificação e do aumento alarmante dos impactos decorrentes das mudanças climáticas, torna-se evidente o efeito direto que os desastres causados atingem grande parte da população, de modo que colocam em risco, principalmente, os grupos mais vulneráveis. Com o intuito de apresentar a relevância desse tema, serão mostradas as pesquisas desenvolvidas, a relação do assunto com os grupos vulneráveis, a gestão de risco e algumas propostas e alternativas que busquem a melhora da problemática. Essas mudanças climáticas interferem diretamente no modo de vida desses povos originários, que utilizam dos meios naturais, como caça, pesca e água, e demais materiais que a natureza proporciona, para sua sobrevivência, medicina, cultural, formação carnal, espiritual e alimentícia. Segundo Eduardo Bittar, o direito pode também ser considerado uma arte, direito de identidade cultural e étnica, que é a mesma que está sendo ameaçada continuamente devido à degradação ambiental. Essa preocupação está ligada também principalmente na perda de essência patrimonial que esses povos originários conquistaram no início de tudo. Pode se apresentar. Pode? Meu nome é Lília Mello, sou coordenadora do Colégio Pitágoras, de Presidente Prudente. E aqui eu estou respondendo um pouquinho do nosso clima, dos nossos problemas climáticos que vem acontecendo aqui na nossa região. A primeira pergunta é: a escola desenvolve alguma ação ou projeto voltado à conscientização ambiental dos alunos? Sim, aqui na escola a gente tem projetos, sim. O professor de geografia e de história trabalha bastante com essa questão climática, tempo, como que tá, qual é a variação, como que tá o clima na nossa região. Os professores da educação infantil também trabalham bastante sobre isso. Como que é a temperatura, o que favorece, o que não favorece aqui na nossa região. Como a escola trabalha o tema das mudanças climáticas dentro do ambiente pedagógico? Bom, aqui na escola a gente gera a energia limpa, né? Nós temos placas de energia solar aqui na escola. E como que é trabalhado esses projetos? Então, eles trazem a temática para a sala de aula e dentro da sala de aula trabalha conscientização de economia de energia, conscientização de economia de água, mas o trabalho de conscientização com o ensino fundamental é feito isso daí. Controle de energia, controle de água, desperdício, reciclagem até, a gente também tem nossas cores de reciclagem aqui na escola. Na visão da direção, né? Qual é o papel da educação básica na formação de cidadãos conscientes sobre o clima? Na visão da nossa escola, da direção, tem que formar cidadãos conscientes, né? Por quê? Porque são futuras gerações que vão estar auxiliando a conservar o nosso planeta Terra. Então, nisso daí, a gente forma eles, ou tenta transformar eles para o futuro mesmo, para futuras gerações. Então, é muito importante trabalhar projetos com questão climática mesmo, com questão de espaço geográfico mesmo, como que vai ficar o tempo, como que vai ficar o clima daqui a uns anos. Bom dia, eu me chamo Márcio, sou diretor aqui da Escola Cinéusia.
no município de Piacatu, uma escola que atua no ensino fundamental, anos finais e ensino médio. A escola desenvolve alguma ação ou projeto voltado à conscientização ambiental dos alunos? Sim, desenvolve periodicamente, né? Todas as ações elas acontecem, né, durante as aulas de disciplinas eletivas. Como a escola trabalha o tema das mudanças climáticas dentro do ambiente pedagógico? O tema, geralmente os temas, né, todos eles são voltados, eles começam através de uma problemática, né? O que nós procuramos atrelar? Sempre aquilo que é proposto nas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, como componente de ciências, de geografia, né? Nesse caso especificamente, surge através de uma temática e aí os estudantes estudam a partir, os professores colocam em prática com os estudantes desenvolvendo as atividades em sala de aula. Na visão da direção, qual é o papel da educação básica na formação de cidadãos conscientes sobre o clima e o meio ambiente? Bom, o primeiro passo é a conscientização, né, da importância da preservação, mas também a conscientização da importância das atitudes em si, né? Principalmente porque, né, quando a gente pensa no meio ambiente, né, é o ambiente que nós temos, é o nosso espaço em que nós vivemos. E são as pequenas ações que vão surtir efeito, né, no meio que a gente vive. Então, o primeiro passo é formar cidadãos, né, que tenham autonomia, que possam se posicionar, que possam defender a bandeira da preservação do meio ambiente no meio em que vive, seja na casa, na escola, no ambiente, no espaço público ou no espaço privado. E eu tô aqui para entrevistar a Bianca, ela é moradora rural aqui e habitante do MST. E a gente vai fazer uma entrevista com ela para saber sobre os impactos das mudanças climáticas aqui nessa região rural da cidade. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, graças a Deus. Você quer se apresentar? Eu sou a Bianca, eu sou agricultora familiar, eu sou assentada de reforma agrária do INCRA, aqui no assentamento de Castro Alves, aqui no município de Martinópolis. Um assentamento que nasceu, assim, foi formalizado, né, em 95, mas foram mais 4 anos de luta, então desde 1991 que eles estavam aqui já na região, né, lutando por terra, por teto, por trabalho, né, e pela reforma agrária, né, por terras para quem quer realmente produzir e morar nela, né. A primeira pergunta é sobre como, de forma mais gravosa ou mais intensa, na sua opinião, se vocês são afetados pelas mudanças climáticas e quais são os indícios, e enfim. Olha, as mudanças climáticas, elas nos afetam por conta que nós somos agricultores familiares. Então, nossa renda é para manter toda a unidade familiar e toda a produção, todo o sítio, todos os animais. Quando a mudança climática ela chega de repente, igual ela, né, vem ao longo do tempo, ela vem chegando, mas agora abruptamente ela chegou assim com a seca bem danosa, com geadas. Então a gente não tem seguros, né? E a nossa produção a gente perde tudo, então a gente perde a nossa renda. E aí a gente entra em falência. Os agricultores familiares entram em falência, porque ele perde não só a comida do gado, ele perde o que vai gerar comida para ele também. E a gente teve uma seca muito mais esticada. Então, quer dizer, todo o napier que você plantou, toda a comida que você plantou para esse gado, você não tem mais. E aí você começa a tirar recursos da sua família, da sua boca, dos seus filhos, para poder sustentar o rebanho, porque você entende que aquilo é importante, porque você sabe que o animal faz parte da agricultura familiar, faz parte da sua família. Não é igual o grande produtor, que ele pode se tirar, entendeu? Ele pode abrir mão do rebanho. Ele tem recurso. Nós não temos recurso. O nosso recurso está todo empregado dentro da propriedade. Nós dependemos de tudo que tem aqui dentro. Então, se a gente tem um trator, a gente depende dele funcionando para produção. Se a gente tem gado, depende dele para poder comer, do leite que vai vir desse rebanho, dos bezerros que vai vender no final do ano para comprar roupa, calçado, para manutenção desse lote. Uma agricultura de subsistência para vocês. É tudo tudo gira, que é sustentável. Sim. A agricultura familiar ela é autossustentável. Então não existe um pé de manga que tá ali que a manga vai cair para nada. Essa manga vai virar geleia, que vai virar compota, que vai virar suco, que vai virar... tudo vai ser sustentável, tudo vai girar para a família poder subsistir dentro do lote. A minha segunda pergunta sobre o amparo governamental e a relação de vocês com o Estado em relação a essa situação tanto climática quanto de outras circunstâncias relacionadas a vocês que moram distante da cidade, a produção, em relação a tudo.
Olha, o amparo governamental ele vem através das políticas públicas, né? E nesse atual governo nós temos amparo ainda que pouco, mas nós temos amparo. E aí a gente não pode, assim, olhando para o outro mandato que nós tivemos, que foi um mandato que não nos olhou, não nos atendeu, que nos enterrou, que nós não tínhamos um INCRA, nós não tínhamos um TESP, nós não tínhamos nenhum tipo de assistência técnica, não tínhamos recurso, não tínhamos o PRONAF, não tínhamos nada. São organizações que auxiliam vocês. O ITESP e o INCRA são responsáveis pelos assentamentos, né? Então são assistências técnicas, são ATER, né? Assistências técnicas de extensão rural, que são pagas pelo governo federal ou pelo governo estadual para dar assistência técnica dentro dos assentamentos no caso de reforma agrária. Só que eles foram sucateados na gestão passada. Então nós estamos no processo de reconstrução do Brasil. E nesse processo de reconstruir o Brasil, demora. É a mesma coisa você pegar uma casa, você não ficar dando reforma nenhuma e de repente pega fogo na casa. Para você reconstruir essa casa, vai mais recurso. É mais fácil fazer uma casa do alicerce do zero do que você fazer uma reconstrução. Nós estamos nesse momento no Brasil de reconstruir. E no momento de reconstruir, a gente sabe, nós entendemos, mas nós temos urgência. Entendeu? Por mais que a gente entenda, a gente tem urgência. Então, por exemplo, nós temos o PAA, nós temos o PENAI, que são políticas públicas de aquisição de alimentos da agricultura familiar, e as entidades têm que estar organizadas. Só que nós não temos muitas organizações, né, entidades organizadas, são associações e cooperativas. Por exemplo, nesse assentamento, nós temos uma associação, que é do Chico Castro Alves. No assentamento Nova Conquista, nós temos a Associação A Conquista. E nós só temos essas duas associações atuantes com todas as documentações em dia. Nós podíamos ter mais. Mas, infelizmente, demanda recurso manter a associação. Demanda estabilidade financeira. E isso nós não temos, né? E é muita burocracia. Então, assim, nós temos competido entre nós. E eu acho muito ruim quando faz políticas públicas onde nós temos que competir entre nós, entendeu? Onde a gente tem que se inscrever no edital e competir entre a gente, sendo que era para todo mundo acessar. Né? Não deveria ser uma competição, devia ser uma classificação, mas uma classificação que atendesse de 0 a 1000, a 0 a 100. Porque nesse momento nós estamos sem recurso e todos os agricultores familiares estão dependendo de políticas públicas. Você acha que tem alguma medida eficaz que o governo ou o Estado poderiam ajudar de forma mais intensa vocês em relação a isso? Já que falta existe o desamparo? Sim, eu acho que ele deveria fazer políticas para impulsionar ainda mais a agroecologia. Já existe, né, que é a PLEAPO, que foi aprovada, né, nessa atual gestão, mas a gente precisa de políticas públicas com mais investimento, entendeu? E que a bancada do agronegócio ela teria que abrir mão de certas coisas, né? Que pra gente avançar, eles vão precisar de recuar em certas coisas, porque senão a gente vai morrer. Porque, assim, é muita terra na mão de poucos e é muito dinheiro na mão de poucos, enquanto a grande maioria que produz, que alimenta quem está na cidade, não tem recurso, não consegue produção, e nós produzimos alimentos saudáveis para pôr na mesa de todo mundo. E nós precisamos desse olhar, porque senão a gente vai morrer e não vai ter quem vai produzir. Eu falo para todo mundo, as universidades elas têm um poder muito grande de impactar a vida do jovem e de investir no jovem, para que ele abra a cabeça. Eu acho que se eu falo e dou conselho para minha família, talvez ele não escute, mas se a universidade faz isso, ela impacta muito e ajuda bastante. Muito obrigada, Bianca. Foi um prazer te entrevistar e saber um pouco mais da sua vida. As mudanças climáticas intensificam ainda mais o sofrimento das pessoas que moram nas ruas, das pessoas que não têm condição para se sustentar sozinhas. Cerca de 236 mil brasileiros, segundo dados do governo federal, vivem sob essas condições. Sem abrigo, essa população sente com mais força a intensidade dessas mudanças. E por mais que exista o SUS, essas políticas públicas, elas não são eficazes, porque muitas vezes a população não tem acesso. Essa parte vulnerável da sociedade acaba sendo segregada novamente por que deveria ajudá-la. Tu dorme agora nessas noites de inverno? Num container ali na praça, ali, ó, tá ali na frente do Kibifão. No container? Isso. Tem coberta lá ou tu só entra pra dentro? Agora que eu arrumei uma coberta, eu tava dormindo lá nos papelão lá. A crise climática, portanto, não reflete somente uma crise ambiental, mas sim uma humanitária, que não aquece somente o planeta, mas também uma injustiça social. Cuidar das pessoas nessa situação de rua é, acima de tudo, um ato de humanidade.
diante da emergência climática. A cada ano, enquanto assistimos às enchentes destruírem cidades, queimadas consumirem florestas e secas arruinarem colheitas, quase 200 países se reúnem na COP, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU. A COP30 pode ser histórica, se conseguirmos participar dela, dentro e fora das negociações, e se entendermos que, no sistema de consenso, a mobilização externa é o que muitas vezes força países a cederem e aceitarem compromissos mais ambiciosos. Contudo, o ponto crucial da problemática denomina-se pela cobiça capitalista da sociedade civilista, em que há o intuito da exploração e manipulação do meio natural para benefício humano e prazeres carnais. Entretanto, a burguesia abusa de todos os recursos possíveis do meio natural para que se sobreponha e a ala majoritária e periférica reflete as propostas climáticas ao abuso, de forma agressiva e devastadora. Em um dos trechos do livro Revolução dos Bichos, o autor disserta sobre a dignidade humana, contextualizando que todos são iguais legitimamente, uns mais do que os outros. Desse modo, o direito fundamental da vida e, com ele, de um convívio em que o ambiente saudável deva democraticamente agravar a todos os sujeitos pertencentes a uma nação. E, ademais, de forma coercitiva e coletiva, instruir entre os homens o exercício de atividades sustentáveis para a preservação da vida e do meio terrestre em questão. Nesse âmbito, deve ser atribuída uma atenção maior para as pessoas vulneráveis dentro da sociedade, visto que esses grupos sofrem de impactos mais graves, já que dispõem de menor infraestrutura, assistência e recursos para se recuperar. Mais do que prevenir desastres, a gestão de risco busca reduzir desigualdades sociais, promover a resiliência comunitária e assegurar a proteção de direitos fundamentais, garantindo que essas comunidades sejam ouvidas e incluídas nos processos de tomada de decisões que afetam diretamente suas condições de vida. Concluímos que as mudanças climáticas constituem uma adversidade a ser enfrentada, especialmente quanto à necessidade de proteger a vida diante de tantos riscos. Cada seca, enchente ou desastre natural evidencia a falta de gestão e prevenção, colocando em perigo direitos fundamentais e ampliando desigualdades sociais pré-existentes, afetando de modo severo os grupos em situação de vulnerabilidade. Todavia, é notável que os impactos supracitados não atingem todos os grupos de risco da mesma forma e intensidade. Isso se dá por intermédio de casos de racismo ambiental e injustiças sociais. A ausência e a ineficácia de políticas públicas acarretam essa disparidade, fazendo com que milhões de pessoas expostas às consequências e desastres naturais sejam deixadas de lado. Nesse âmbito, o reconhecimento do clima equilibrado como um direito fundamental torna-se indispensável, uma vez que dele depende a efetivação de outros direitos básicos, como saúde, educação, moradia e a própria vida. Para solucionar tal problemática, exige-se realização coletiva. O direito, o Estado e a sociedade necessitam atuar em conjunto e assumir responsabilidades integradas. Cabe a instituições públicas elaborar e colocar em prática medidas de preservação, adaptação e mitigação. Nesse processo, a população possui força para mobilizar, atenuar e fiscalizar tais alternativas. Em suma, a justiça climática não se configura apenas como uma pauta ambiental, mas também social e étnica, buscando garantir que os mais vulneráveis sejam protegidos e incluídos nas decisões. Sobretudo, para um futuro mais justo e seguro, é necessária a ação coletiva para transformar a realidade da crise climática em um ponto de virada para a humanidade. A defesa da vida, em todas as suas formas, depende da consciência de que o clima equilibrado não é um privilégio de poucos, mas sim um direito a ser garantido e protegido para as presentes e futuras gerações.